Olá, nós somos o grupo do projeto Busca de Náufragos utilizando enxame de drones. Eu me chamo Leonardo, estou com os integrantes Luiz, Manuel e Henrico para falar um pouco do que desenvolvimento nesse projeto. Há pouco da nossa agenda, então vou começar introduzindo o problema, falar do desenvolvimento do ambiente do algoritmo e, por fim, mostrar nossos resultados. Bom, começando introduzindo o problema. Encontrar náufragos no oceano é uma tarefa complicada, porque as ordens de grandeza são extremamente diferentes. Então, encontrar uma pessoa muito pequena no oceano grande é uma tarefa complicada. E esse desafio se torna ainda maior, sabendo que o tempo tem que ser pequeno para encontrar o alvo com maior se a gente está com vida. E é esse o problema que estamos tentando resolver em parceria com a Embraer, utilizando ambientes e algoritmos de aprendizagem por reforço, de modo a fazer com que essa busca seja otimizada e as chances do alvo ser encontrado com vida seja maior. Aqui só para exemplificar, então os drones estão nessas células e tem que percorrê-las de modo a encontrar o alvo da maneira mais rápida possível e otimizada. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o nosso ambiente, né? É, pode passar? Então, a gente teve que desenvolver um ambiente aqui para realizar depois o algoritmo de aprendizagem por reforço. A gente não conseguiu encontrar nenhum ambiente que fosse publicado, então a gente desenvolveu o nosso. Então, como a gente pode ver aqui à direita, a gente tem uma representação do nosso ambiente, é, que basicamente simula o oceano de uma maneira simplificada. Então, a gente aplica uma correnteza no alvo para ele se mexer de acordo a uma suposta correnteza no mar. Então, a gente também criou uma matriz de probabilidades que representa a probabilidade do algo estar em cada célula. Como a gente pode ver aqui, né, os drones também estão se mexendo na matriz de espaço e eles não conseguem ver o alvo, mas sim conseguem ver as probabilidades. Aí as cores verdes representam uma célula com alta probabilidade do alvo tá nela e a vermelha representam a probabilidade baixa do alvo estar nessa célula. Então, como falei anteriormente, esse ambiente simula o mundo real. Ele também delimita algumas noções do agente sobre o ambiente, então, o tamanho da busca, né, do espaço de busca, e também as movimentações que ele consegue fazer. Esse ambiente também define as recompensas das ações e condições, conforme as ações e condições do agente. Isso é extremamente importante para depois a realização do algoritmo por aprendizagem por reforço. E, finalmente, a gente também criou uma visualização desse nosso ambiente que a gente mostrou anteriormente, no slide anterior, que basicamente é para pesquisadores que utilizam esse ambiente ver o que está acontecendo, o que os drones estão fazendo e onde o alvo está indo. Bom, a primeira barreira que a gente encontrou ao desenvolver o ambiente foi realmente qual padrão que a gente ia usar, como que a gente ia desenvolver esse ambiente. Após fazer uma pesquisa de mercado, a gente se encontrou com a biblioteca Petinzu, que é da Fundação Farama, que também é do OpenAI, certo? O que é essa biblioteca? É uma biblioteca que dispõe vários ambientes para o teste e o estudo de diferentes algoritmos de aprendizagem por reforço, que era perfeito para a gente. A gente acabou desenvolvendo o nosso ambiente refletindo a estrutura que eles usam para pessoas que já sabem usar o Petinzu consigam usar nosso ambiente de forma pública sem muito esforço para acoplar o algoritmo deles para o nosso ambiente. Se eles usassem qualquer ambiente já pronto, os Petinzu, eles conseguiriam usar o nosso ambiente feito, certo? A gente também acabou optando por algumas simplificações do nosso ambiente. A primeira delas sendo as ações limitadas do drone. Como a gente sabe, um drone é omnidirecional, ele pode para qualquer direção, mas a gente decidiu simplificar ele para ele conseguir só para 4 direções e ele não consegue alterar a sua altitude. Ele só consegue para norte, sul, oeste e oeste. A gente também deu para ele uma ação de busca para caso demore um pouco mais para ele realmente identificar o alvo em uma célula. A gente também acabou simplificando no sentido que o ambiente não tem obstáculos, ou seja, o drone consegue para todas as células sem se preocupar com algum obstáculo na célula. O drone tem uma bateria, a gente abstraiu a bateria do drone para simular as ações
que ele faz, ou seja, o drone tem, por exemplo, 100 ações ou 100 unidades de bateria, ele só consegue fazer 100 ações até acabar a bateria dele. Então, ele consegue se movimentar de uma célula para outra, buscar 100 vezes para a bateria dele acabar. O drone também só consegue se movimentar no espaço delimitado, ou seja, ele não consegue sair do grid que ele está contido. Bom, então, para criar essas probabilidades no nosso ambiente, a gente utilizou a função de plano gaussiano aí, que a gente consegue ver no canto inferior esquerdo. E essa matriz de probabilidade, ela tem o mesmo tamanho da matriz de espaço. Então, ela está sobreposta, basicamente, na matriz de espaço. Aí, só para entender um pouco melhor como ela funciona, aqui na imagem à esquerda que a gente está vendo, essa é a matriz de probabilidade em ΔC, ΔT0. Então, é no começo da busca, e aí tem uma probabilidade de 100% do alvo estar nessa célula. Só que, depois de um tempo, essa matriz de probabilidade, ela se dispersa, né, as probabilidades de acordo com essa função que eu mencionei anteriormente e também dependendo da correnteza do mar. Nesse caso, a gente está vendo uma correnteza que vai do canto superior direito para o canto inferior esquerdo. Então, depois de um certo tempo, a matriz de probabilidade vai ter vai parecer essa imagem que está aqui à direita. Bom, e aí, de acordo com essa matriz de probabilidade, a gente posiciona aleatoriamente, né, de acordo com a probabilidade de cada célula, o alvo. Então, como a gente pode ver aqui à direita, nesse GIF, a gente consegue ver como que o alvo se desloca através do mapa. Ele só consegue se mexer para células que estão adjacentes, então não consegue ir para uma célula que está muito longe. E depois a pessoa também ela se desloca de acordo com a correnteza, né? Porque a matriz de probabilidade tá de acordo com a correnteza do mar. Bom, resumindo, nosso ambiente ficou da seguinte forma: o drone só consegue tomar 5 ações, ou seja, se movimentar ou buscar. O que ele recebe de feedback do ambiente é a sua posição, seu X, seu Y, também de todos os outros drones, caso for multiagente, e a matriz de probabilidade, ou seja, a probabilidade de cada célula. As condições de parada, ou seja, as condições para acabar um episódio, é caso o drone saia do grid, caso dois drones colidem, ou se um drone exceder o time step limit, ou seja, acabar a bateria do drone, ou caso o drone achar o alvo, ou seja, buscando na localização onde o alvo está. Após muita tentativa e erro, a gente chegou no esquema de rewards abaixo. A gente também acabou publicando o nosso ambiente para uso de todo mundo, como um pacote PIP, onde está bem documentado tudo, qualquer um pode simplesmente baixar e utilizá-lo. Bom, para fazer esse ambiente customizável, a gente colocou alguns inputs, né, nele, como, por exemplo, o tamanho da matriz de espaço, a posição inicial do alvo e também o vetor de correnteza, além de outros. Partindo para frente do algoritmo, que é a inteligência que vai controlar os drones nesse ambiente, a gente tinha alguns requisitos, então, como já mencionei, e além disso, lidar com diferentes configurações do ambiente, né, como já mostrado, a gente consegue fazer diversas configurações e principalmente esse último tópico que é considerar múltiplos agentes. Então, para comparar o nosso algoritmo de aprendizagem por recurso, a gente utilizou um algoritmo chamado Parallel Sweep. A gente utilizou esse algoritmo porque a gente viu em muitos artigos de estado da arte que utilizavam esse algoritmo para fins comparativos também, e ele era muito condizente com o nosso problema, que era a busca em grandes áreas e em regiões marítimas. Ele tem um comportamento pré-determinado, então ele vai fazendo movimentos paralelos até ele conseguir percorrer a região inteira que ele se encontra. Aqui só é uma representação de como o Multiparallel Sweep funcionaria com mais de um drone, nesse caso representado por 4. Bom, aí agora a gente vai falar um pouco do algoritmo que a gente implementou utilizando realmente técnicas de reinforcement learning, né? A gente acabou optando por utilizar o algoritmo Reinforce, que é um algoritmo estocástico, né, baseado em gradient descent, e aí a gente realizou
o tuning, né, dos hiperparâmetros dele, no caso o alfa e do gama. Para a gente estar implementando ele, a gente utilizou o Python, NumPy, PyTorch e Pandas. E a gente culminou, pode passar o slide, por favor, numa rede neural, né? Primeiro, é uma rede neural para cada um dos drones, em que a gente tem 512 neurônios na primeira camada hidden dessa rede, 256 na próxima, né, são as duas que a gente tem hidden, com ativação ReLU e ReLU, e na última a gente tem, na de output, a gente tem 5 neurônios com ativação softmax, justamente por ser estocástico. Então cada um dos drones vai ter isso. Agora a gente pode ver aqui a demonstração. Na demonstração, a gente pode ver que a gente vai ter os 4 drones indo em direção ao alvo e encontrando eles, né? Então a gente pode ver que isso daí será um caso de sucesso. E aí, quando a gente observa os resultados, a gente pode ver que para um grid de 20 por 20, então mais ou menos 2 km por 2 km, o que a gente pode observar para um drone? A gente pode observar que, num primeiro momento, a gente tem um aumento, né, na quantidade de ações que esse drone está realizando, assim como de recompensa, demonstrando que o drone começa a parar de sair da área delimitada para ele e começa a realmente explorar essa área. Num segundo momento, a gente pode ver que as recompensas continuam crescendo e essa quantidade de ações ela se estabiliza e começa depois a cair, demonstrando que ele começa a encontrar o alvo. E num terceiro momento, a quantidade de recompensas continuando a subir e a quantidade de ações caindo, demonstra que o drone está começando a fazer isso num tempo melhor, né, mais rápido ainda. Essa mesma tendência acontece para 4 drones, entretanto, com uma quantidade maior de episódios. Por fim, comparando ali para 10 mil episódios o algoritmo de Reinforce e Parallel Sweep, a gente consegue observar que, de forma geral, o Reinforce performa melhor que o Parallel Sweep, né, tanto para 1, 2 e 4 drones, que foram os cenários que a gente testou. Isso em termos de taxa de encontrar o alvo, né? Outro fator que era muito importante, que estava ali nas restrições, era a velocidade com que isso era feito, que a gente utiliza como base a quantidade de ações, né? E quando a gente compara também o Parallel Sweep com o Reinforce, a gente consegue observar claramente que o Reinforce, além de ter a taxa maior conforme o último slide, ele também realiza isso de uma forma muito mais rápida, né? Como a gente pode observar pelas medianas e pelos 4x representados aí nos box plot. Bom, nosso trabalho é isso. Muito obrigado.